A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre disciplinas espirituais. Eu conheci esse livro, A Celebração da Disciplina, do pastor Richard Foster, e esse livro tem me abençoado. O que são as disciplinas espirituais? Citando alguns exemplos aqui bem simples. A oração, o jejum, o estudo da palavra. É muito importante que a gente entenda que as disciplinas espirituais, elas devem ser praticadas por pessoas comuns. Não é algo que está ligado, por exemplo, a um professor de teologia ou a um pastor da igreja. Não, muitas vezes as pessoas ligam a questão de praticar as disciplinas apenas a pessoas que têm ali cargos ministeriais, que estão à frente da igreja, e isso não tem nada a ver. Mesmo que você seja como eu, que estou aqui na minha casa, sou mãe, ninguém me conhece, não tenho nenhum cargo assim importante, sabe? Sou uma pessoa comum. Eu preciso me dedicar na prática dessas disciplinas. Por quê? Porque o objetivo da disciplina espiritual é simplesmente o crescimento espiritual, é querer conhecer mais a Deus. É uma demonstração de quem tem fome e sede de conhecer o Senhor. Então, é simplesmente isso. É para todos que têm fome de Deus e que quer se aprofundar no relacionamento com Ele. E é maravilhoso falar sobre isso agora, no início do ano, que é um período que muitas pessoas param para refletir e sentem a necessidade de uma mudança em suas vidas. Isaías 57:20 diz assim: os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Veja que a palavra de Deus está comparando os ímpios ao mar que expele lama e lodo. É natural do mar expelir lama e lodo. O mar não vai precisar fazer um esforço para isso, porque é natural dele, certo? E da mesma forma, isso vale para nós também na condição de pecado. O pecado, ele é algo que é, infelizmente, natural. Não precisamos nos esforçar para pecar. Pelo contrário, nós precisamos nos esforçar para viver uma vida santa que agrada o Senhor. É muito importante que nós não confiemos somente o quê? Na força de vontade. Muitas pessoas, elas não conseguem progredir na santificação porque elas confiam somente na sua força de vontade. E só acordar com a força de vontade não vai gerar mudança, a mudança que nós precisamos. Por quê? Porque a mudança espiritual, ela só acontece por obra de Deus na nossa vida. Veja que a força de vontade por si só não vai resolver, mas é claro que nós também não vamos ficar o quê? Sentados esperando. Isso não quer dizer que não existe uma parte que nós devemos fazer, certo? Então, existe a nossa parte, que é o quê? Praticar as disciplinas espirituais, porque as disciplinas espirituais, elas fazem o quê? Elas me colocam diante de Deus para que Deus possa então fazer a obra em mim. É isso. Não é a disciplina em si, não é a força de vontade em si, mas é um conjunto. É a minha parte, o meu empenho, e então Deus, vendo esse empenho, vendo que eu estou me colocando diante dele, me aproximando dele, lendo a palavra dele, buscando o Senhor como ele deseja, então ele vai começar a operar em mim e aí eu vou conseguir enxergar os frutos do Espírito. Veja que as disciplinas espirituais, elas são uma maneira de semear para o Espírito. Então, existem dois problemas relacionados à disciplina. Veja, um dos problemas é o moralismo, onde a pessoa confia somente ali na prática da lei, da disciplina, de uma regra, certo? Ela confia somente nisso. Ela não está entendendo que existe ali um agir de Deus, certo? Para ela é apenas o esforço humano que vai conquistar a justiça. E existe um outro lado, que é um outro extremo, que seria o antinomianismo, que seria a ausência dos esforços humanos. São pessoas ali que elas gostam muito de falar da graça, né? Tudo é a graça, não preciso cumprir mais nada, porque Jesus cumpriu tudo. Anula completamente a lei, anula completamente a questão de que existem ordens e regras que nós precisamos cumprir. Então nós temos esses dois extremos, um que confia apenas no esforço humano e outro que confia ali apenas na graça e acha que não precisa se esforçar, não precisa fazer nada, porque a graça já faz tudo. E nós temos que tomar o cuidado de não andar por esses extremos,
mas andarmos pela trilha que vai nos conduzir para a presença de Deus, onde nós vamos ser transformados. É muito importante nós tomarmos cuidado para que nós não venhamos nos tornar como os fariseus. Vejam que eles cumpriam a lei, mas em determinado ponto ali na Bíblia nós temos a história ali contrastando o comportamento do fariseu e do publicano, onde Jesus disse que o fariseu não subiu justificado para a sua casa, mas o publicano sim. Por quê? Porque o publicano ele tinha um coração que reconhecia suas falhas, certo? Então eu preciso praticar aquilo que o Senhor me pede em sua palavra, mas eu preciso ter esse coração que olha para dentro de mim e que eu diga: Senhor, eu sou pecador, eu preciso de mudança, eu reconheço que eu preciso melhorar, me ajude a crescer espiritualmente, me ajude a abandonar todos os meus pecados. Então, tem que ter esse coração, porque a disciplina em si não vai fazer nada por nós. Nós temos que entender isso. O coração ele tem que estar disposto a essa mudança e ser um coração que reconhece as suas mazelas. Por quê? Porque senão nós não vamos ser justificados, como aconteceu com o fariseu, que batia no peito e dizia: eu não sou como eles, eu não sou como o publicano, eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, então eu jejuo, né? Mas ele não foi justificado. O coração dele não estava como o Senhor queria. Então é muito importante a gente se achegar diante do Senhor com um coração humilde, que reconhece os erros. E nós podemos sim olhar e ver o progresso em nossa vida espiritual, mas sempre com um coração humilde diante de Deus, reconhecendo que todos os dias nós vamos precisar nos arrepender e pedir ao Senhor que nos ajude em algo. Quando Paulo escreve Efésios, Colossenses, nós temos ali muito claro que não é simplesmente a gente crer no Senhor Jesus e agora a gente senta aqui e vamos esperar o Senhor fazer a obra completa na nossa vida e a santificação vai vir e vai acontecer. Não é assim. Quando Paulo vai falar sobre santificação, ele vai dizer aqui em Efésios 4, eu gostaria de ler para os irmãos, ele vai dizer o quê? Sobre o despojar e o revestir, né? Ou a renovação. Aqui fala em Efésios 4, que quanto ao trato passado, versículo 22, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Seguindo isso, ele está dizendo: ok, nós aceitamos o Senhor, mas nós precisamos o quê? Nos despojar do velho homem, ou seja, existe um empenho da nossa parte, existe um esforço da nossa parte que nós precisamos fazer nesse processo de santificação em conjunto com o Senhor que vai trabalhar em nós. Então, enquanto nós nos empenhamos, o Senhor vai trabalhando em nós, entende? Não é eu ficar sentada aqui e eu não praticar as disciplinas espirituais, eu preciso praticá-las porque elas vão me colocar no caminho da transformação que o Senhor quer realizar em mim. E aqui, quando ele fala que eu devo me revestir, né? Me revestir do novo homem, ele vai dar ações práticas do que eu preciso praticar. Aí ele vai dizer: deixa a mentira, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Então, existem coisas que eu preciso fazer para que essa mudança venha a acontecer. Existe a nossa parte da obediência, certo? Aquilo que Deus nos orienta o quê? Em sua palavra.